Olá, querido irmão, olá, querida irmã, é um prazer poder chegar a você com uma simples reflexão da liturgia que, neste dia, a igreja se nos apresenta. E gostaria de ler com você a primeira leitura que é extraída do segundo livro dos Reis, no capítulo 25, do 1 ao 12. E já quero dizer-lhe que nos deparamos assim com um paradoxo em relação ao que lemos há poucos dias. Vejamos este texto e logo em seguida vamos ao Evangelho, o Evangelho que é um relato revolucionário. O encontro de Jesus com um leproso, ou um leproso que encontrou-se com Jesus. Mateus, capítulo 8, do 1 ao 4. Tá bom? Mas vamos ler este texto da primeira leitura. No 9º ano do reinado de Sedecias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército. Puseram-lhe um cerco e construíram torres de assalto ao seu redor. A cidade ficou sitiada e rodeada de valas até o 11º ano do reinado de Sedecias. No dia 9 do 4º mês, quando a fome se agravava na cidade e a população não tinha mais o que comer, abriram uma brecha na muralha da cidade. Então o rei fugiu de noite com todos os guerreiros pela porta entre os dois muros, perto do jardim real, se bem que os caldeus cercavam a cidade, e seguiram pela estrada que conduz a Áraba. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou na planície de Jericó, enquanto todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Os caldeus prenderam o rei e levaram-no a Ribla, à presença do rei da Babilônia. E ali pronunciou sentença contra ele. Matou os filhos de Sedecias na sua presença. Vazou-lhe os olhos e, preso com uma corrente de bronze, levou-o para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês, data que corresponde ao ano 19 do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzardã, comandante da guarda e oficial do rei da Babilônia, fez a sua entrada em Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor e o palácio do rei e entregou às chamas todas as casas e os edifícios de Jerusalém. Todo o exército dos caldeus que acompanhava o comandante da guarda destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na cidade. Os desertores que se tinham passado ao rei da Babilônia e o resto do povo. E dos pobres do país, o comandante da guarda deixou uma parte como vinhateiros e agricultores. Palavra do Senhor, graças
a Deus. O Salmo de número 136, tremendo, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali, penduramos nossas harpas. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Como havemos de cantar os cantores do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. Observe, queridos, a relação, o que é liturgia da palavra. Observemos o que é a liturgia da palavra. Como é que lemos os textos sagrados, o livro sagrado, dentro da Igreja Católica. E na sequência, ou seja, concluindo a liturgia desta sexta-feira, temos o Evangelho extraído de São Mateus, capítulo 8, do 1 ao 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada para ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Há 3 dias atrás, fiz uma reflexão sobre o rei Senaqueribe da Síria, que mandou uma carta petulante, cheia de insultos ao rei Ezequias, rei de Judá, rei de Jerusalém. E ele ainda diz: tu sabes o que os reis da Síria fizeram para todos os povos, e tu achas que só tu escaparás? Achas que o teu Deus te livrará das minhas mãos? O rei Ezequias pegou aquela carta, subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor, leu-a diante do Senhor e pediu o seu auxílio. E através de Isaías veio a resposta: escuta o que diz o Senhor teu Deus a respeito de Senaqueribe. Ele não entrará nesta cidade. Ele não vai lançar uma flecha sequer na direção desta cidade. Escuta o que diz o Senhor acerca do rei Senaqueribe. Ele não vai cercar esta cidade, ele não vai sitiá-la.
pelo caminho que veio, voltará. E assim aconteceu. Mas observemos, queridos, que hoje estamos diante de fogo, de incêndio, de cinza, de destruição, de ataque, de tomada, de cerco. Estamos diante de cadeias de bronze, estamos diante de exílio, estamos diante de uma humilhação inominável que o povo de Deus passou. Quem é o rei diante do qual estamos? O rei Sedecias. Ele tenta fugir, mas não consegue. Foi alcançado pelos oficiais, pelos soldados de Nabucodonosor. Ele foi levado à presença do rei Nabucodonosor, que leu a sua sentença. Você já imaginou as situações que não poucas vezes nos encontramos? Diante de um alguém que, por mais poderoso que possa ser, diante de Deus ele não é nada. Mas muitas vezes é esse alguém que diante de Deus não passa de uma gota d'água, um grão de areia. Diante dele estamos para ouvir a nossa sentença. E o rei leu a sentença dele. Matou seus 2 filhos. Olha aqui. Olha aqui. Matou os seus 2 filhos diante dele e depois furou-lhe os olhos. Ou seja, a última imagem visual que Sedecias teve foi da morte dos seus filhos. Aquela foi a última imagem. Ele ficou cego, mas a imagem estava na sua mente. Depois o rei o acorrenta com cadeias de bronze e o leva cativo, o leva preso, o leva na condição de um prisioneiro. O rei sai na condição de um prisioneiro para um país distante. É neste horizonte, queridos, é exatamente neste horizonte que vai surgir este salmo. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. O que tem de pessoas com saudades de Sião, junto aos rios da Babilônia, são como as estrelas do céu, são como a areia do mar. Nos salgueiros por ali, pendurávamos nossas harpas, nossas liras, nossas cítaras. Aqueles que continuamente cantavam ao Senhor, adoravam ao Senhor, ao som das harpas, da lira, das cítaras, agora eles pegam os seus instrumentos e penduram, vão pendurando por ali. Esses instrumentos não têm mais razão de ser. E exatamente naquele contexto de humilhação, os inimigos pediam. Olha o texto. Lá os nossos opressores pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza.
cantai hoje para nós algum canto de Sião. Olha a resposta. Olha a resposta. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Que opressão, que dor, que angústia. É indescritível a angústia, a opressão, a humilhação, o estado de humilhação que o povo de Deus estava passando. O rei Ezequias, quando recebeu a carta do rei Senaqueribe, ele pegou a carta, leu, aí ele subiu ao templo. E lá ele abriu diante do altar do Senhor e leu aquela carta. Ele pediu o livramento do Senhor. Por que, missionário? Se Deus disse que nenhuma flecha seria projetada contra esta cidade, que esta cidade não seria tomada, não seria cercada, não seria sitiada, por quê? Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, queremos vencer o inimigo com as nossas forças, embora não poucas vezes. Embora não poucas vezes o inimigo seja inferior a nós. E nos enchemos de orgulho, nos enchemos de nós, não, isso aí nem é um inimigo para mim. E de repente acontece o contrário. E sobretudo quando esse inimigo é mais poderoso que nós. Quantas vezes perdemos a consciência do perigo? E mesmo em um estágio e em um estado de pequenez, de inferioridade, de incapacidade, de menor número, ainda assim somos arrogantes, ainda assim não queremos nos curvar diante daquele que é o único capaz de nos livrar naquela situação. O que foi que disse Davi? Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos de Israel, aquele a quem tu tens afrontado, e hoje toda a terra saberá que há Deus em Israel. E ele salva não com lança, não com espada, não com escudo, não com couraça, porque dele é a guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Por que que não poucas vezes a derrota se nos é iminente, a derrota se nos é inevitável? Por que não recorremos àquele que pode nos dar a vitória, aquele que é o Senhor dos combates, das batalhas, aquele que não conhece gigante, aquele que não conhece exército superior a ele? O nada de Deus é suficiente para destruir os mais poderosos inimigos. Filhos mortos, olhos vazados, corrente de bronze. E assim o rei é levado de forma humilhante a uma terra estrangeira como prisioneiro. Quantas são as lepras que nos atingem de uma forma? Será que a lepra pior do que esta situação que envolveu aquele rei, os seus filhos, os seus generais, que debandaram-se e deixaram o rei sozinho?
Mas é neste horizonte que entra a revolução do que é Deus, manifestado em Jesus Cristo. É neste contexto de não tem jeito, é neste contexto de não há a mínima possibilidade de vitória. Não há a mínima possibilidade de vitória. Não há a mínima possibilidade de solução. Não há a mínima possibilidade de uma saída. Que Jesus diz para o leproso: eu quero. É nesse horizonte que Jesus diz para um leproso: eu quero, eu posso, eu tenho a saída, eu tenho o meio, eu tenho a solução, eu tenho como resolver isso. E ele diz para o leproso: fica limpo. Os leprosos, eles não se aproximavam de ninguém. Eles viviam afastados do convívio social, e não só afastados do convívio social, como aonde eles iam gritando a sua miserável situação. E por que eles gritavam? Era para que ninguém se aproximasse deles e se contaminasse. Eles precisavam, se eles eram obrigados a deslocar-se para algum lugar, eles precisam ir gritando, dizendo o que eles eram. Não se aproximem de mim, não cheguem perto. E além disso, queridos, religiosamente falando, eles eram impuros. Eles também eram impedidos de cultuar a Deus publicamente. Eles não podiam, em hipótese alguma, ir ao templo. Ou seja, era uma exclusão dupla, uma exclusão social e uma exclusão e uma marginalização religiosa. E é aqui que entra a revolução. É aqui que entra aquele que tem a solução para tudo. Aqui que entra aquele que joga por terra as marginalizações sociais e religiosas. Jesus acolheu o leproso. Jesus não virou as costas para o leproso. Jesus não ignorou aquele homem leproso. E duplamente Jesus sabia que ele era leproso, porque ele era onisciente. Quão diferente é Jesus de nós. Quão diferente é Jesus de muitos líderes religiosos hoje que falam de amor, de misericórdia, de inclusão. Jesus deu atenção para aquele homem. Jesus olhou para ele. E não duvide, meu irmão querido, meu irmão amado, que Jesus está olhando para mim e para você também hoje. Não importa o grau da nossa lepra, não importa o grau da nossa indignidade, não importa o grau daquilo que nos exclui socialmente, religiosamente. Se vamos ao encontro de Jesus, Ele já está nos esperando. Há uma canção aí, eu cantava muito, acho que é do Matos Nascimento, né?
Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. É verdade. Quando nós pensamos de ir atrás de Jesus para encontrá-lo, ele já está lá nos esperando. Ele já está olhando na nossa direção. Jesus olhou para o leproso. Jesus escutou o que o leproso falou. Queridos, o pedido do leproso, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar, é a mesma oração do rei Ezequias. Ele pegou a carta e colocou-a diante do Senhor. É a mesma. Muda o conteúdo, muda o momento. Ezequias foi ao templo e pediu a solução para Deus. O leproso está agora diante de Jesus dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus olha para o leproso, Jesus dá atenção para o leproso, Jesus escuta o leproso. E algo impressionante acontece agora. Antes que Jesus respondesse, antes que Jesus dialogasse com o leproso, Jesus estendeu a mão e tocou no leproso. Você está leproso, meu irmão? Tu está leprosa, minha irmã? Jesus está estendendo a mão na tua direção. Deixa Jesus te tocar agora. Aquela mulher do fluxo de sangue disse, se apenas eu tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curada. E assim aconteceu, quando ela tocou, ela ficou curada. Imagine agora quando Jesus toca. Imagine agora quando Jesus estende a sua mão, quando ele estende a mão, a tempestade acalma, o mar se abre. Missionário, esse filho, essa filha não tem jeito. Este marido é um caso perdido, esta pessoa é indomável, é irrecuperável. Isto é um leproso, este alguém é uma leprosa. Jesus está estendendo as mãos na direção desse leproso hoje. Ele está estendendo a mão na direção desta casa, desta família, deste filho, desta filha, deste pai, desta mãe. Uma das especialidades de Jesus Cristo é tocar em gente leprosa. Inclusive, eu quero levantar as minhas duas mãos e dizer, Jesus, toca em mim, porque se tem alguém que precisa que tu toques, esse alguém sou eu. Porque eu tenho consciência das minhas lepras, tenho consciência dos meus pecados, tenho consciência das minhas prepotências, das minhas arrogâncias. E se tem alguém que precisa de ti, esse alguém sou eu. O toque de Jesus é revolucionário, queridos. O toque de Jesus é revolucionário. Porque as pessoas que viram Jesus tocar no leproso tiveram uma certeza. Agora não é mais um leproso, são dois leprosos.
Porque aquele que tocava no leproso também ficava impuro, também ficava contaminado. Só que Jesus era aquele e é aquele que nada pode deixá-lo impuro, nada pode contaminá-lo, nada pode torná-lo sujo. Não existe lama, não existe pecado, não existe doença, não existe nenhuma mazela, não existe nenhuma epidemia, nenhuma pandemia, não existe nenhum vírus que possa afetar e tocar em Jesus Cristo ao ponto de torná-lo impuro. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Agora Jesus vai responder: fica limpo. Eu quero, fica limpo. Jesus está repetindo esta palavra hoje para todos nós. Eu quero, fica limpo. Eu quero, fica limpo. Eu quero, fica purificado. Eu quero, fica restaurado. Eu quero. Acolhamos a palavra de Jesus Cristo. Acolhamos a palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é capaz de impedir as correntes de bronze, os cercos, os exílios. Ele é suficientemente capaz e poderoso de curar a pior das lepras, que nos cercam, que nos excluem, que nos despersonalizam, que nos deixam distantes do convívio social, do convívio religioso. Quantas são as lepras? Quantas são as pessoas que não podem estar em sociedade? Quantas são as pessoas que dentro das igrejas, das comunidades, estão excluídas, literalmente excluídas? Porque está faltando Jesus. Porque onde tem Jesus Cristo, não tem exclusão. Onde tem Jesus Cristo, não tem impureza. Onde tem Jesus Cristo, não tem lepra. Porque Ele é o médico dos médicos, capaz de nos curar, de nos purificar de toda lepra. Sobre todos nós, sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a minha, sobre a tua casa, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.